Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E é uma satisfação, uma alegria nós podermos compartilhar juntos dessa aprendizagem. Hoje, que nós temos aqui a continuação do capítulo que nós iniciamos na aula passada, que é referente à meta do especialismo, onde hoje Jesus vai nos trazer a traição do especialismo, vai nos colocar às claras que o ego esconde, porque o ego, ele nos mostra uma face do especialismo, apenas um lado, para nos auto-enganar, e ele não mostra o todo do especialismo. E hoje Jesus, então, ele vai nos trazer essa traição do especialismo, e na próxima aula, então, o perdão do especialismo, que é, vamos dizer assim, a segunda parte da traição, que não faria sentido ele mostrar o que tudo que o especialismo faz ao nosso ser, à nossa mente, se ele não colocasse para nós também o quanto nós podemos e como que podemos nos liberar disso que nos fere. Então, na verdade, assim, como às vezes eu cito duas sessões em forma de apenas uma aula, sendo a primeira parte da aula e a próxima sessão a segunda parte, a complementação. Tipo assim, hoje nós vamos levantar a questão e semana que vem, na terça, então, ele dará a continuação, o que fazer com isso. E Jesus, ele tem nos feito isso sempre de uma maneira muito instrutiva, muito maravilhosa, muito leve. Mas antes de iniciarmos a vocês, vamos fazer a nossa entrega de intenção, de meta, que é quando a gente se aquieta, podemos buscar uma respiração mais pausada, buscamos nos colocar confortavelmente, largar os barulhos externos das nossas mentes, largar os pensamentos que tagarelam na mente e nos concentrar no que nós realmente queremos aqui, nessa hora de estudo, que é nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, para que ele utilize a nossa capacidade de aprender para nos ensinar o que ele sabe que nós precisamos aprender para voltarmos a nos reconhecer como ser que somos. Então, tendo feito a nossa meta e colocado o nosso pensamento nela, nós estamos prontos para iniciarmos, então, no capítulo 24, a segunda sessão, a traição do especialismo, na minha versão aqui do livro, na página 536. E Jesus começa, então, falando sobre o especialismo, que a comparação tem que ser um mecanismo do ego, pois o amor não faz nenhuma. Então, e esse mundo, certamente, ele é totalmente construído em cima de comparações. Então, todos os nossos julgamentos, toda forma de viver aqui no mundo físico, ele se baseia totalmente na capacidade de captarmos e decifrarmos as comparações. E como Jesus diz, o amor não faz nenhuma comparação. O amor ele simplesmente olha a tudo e ele vê a si mesmo em tudo, porque ele sabe que só o que vem do amor é real. Então, a comparação ela é totalmente um mecanismo do ego. O especialismo sempre faz comparações. Então, o especialismo, a ideia individual, o ser especial, qualquer pensamento isolado é especialismo. Qualquer pensamento que não venha de Deus é especialismo. E esses pensamentos, eles sempre fazem comparações. É estabelecido esse pensamento, então
ele é estabelecido por uma falta que é visto no outro e é mantido pela busca de faltas e por deixar à vista todas as faltas que for capaz de perceber. É assim que o ego coloca a si mesmo, é assim que o ego coloca a sua autoestima. Então, ele se compara com os outros, ele busca todas as comparações que ele conseguir encontrar e valoriza cada uma. Isso é o que ele busca e é para isso que olha o ego. É exatamente isso que ele quer, ver as diferenças, ver as falhas no irmão. E aquele que ele assim diminui, viria sempre a ser o teu salvador se não tivesses escolhido, ao contrário, fazer dele uma medida diminuta do teu especialismo. Então, aquele que o Espírito Santo, que Deus estabeleceu para ser o nosso Salvador, o ego, ele tira essa função de Salvador dele quando ele coloca o especialismo, quando ele coloca as comparações, quando ele quer diminuir o outro ser para mim me sentir um ser melhor. Frente à pequenez que vês nele, no irmão, ficas alto e nobre, limpo e honesto, puro e sem manchas em comparação com o que vês. E nem sequer compreendes que assim é a ti mesmo que diminuis. Então, cada vez que o ego coloca um julgamento, uma comparação, e nos mostra o defeito do irmão, para que nós venhamos secretamente a pensar que somos melhor do que esse irmão, na verdade, nós estamos ferindo a nós mesmos, além de perdermos a oportunidade de vermos o Salvador que nos traria junto de volta a consciência do céu. Então, é isso que precisamos perceber. Então, o especialismo do ego, ele não tem nada de amigo, ele é uma faca que fere a nós mesmos. Perseguir o especialismo sempre se dá às custas da paz. Então, isso é um fato. Então, este é o preço que nós pagamos por perseguir o especialismo. Ouvir o ego sempre vai nos tirar a paz. Comparar o que o irmão faz conosco mesmo sempre tirará a paz da nossa mente. Quem pode atacar seu Salvador e abatê-lo e ainda reconhecer o seu forte apoio? Como que eu poderia ver o meu Salvador se eu julgo um fraco, o diminuído? Quem pode detrair ou desmerecer a sua onipotência e ainda compartilhar o seu poder? Como que eu posso ver o meu irmão diminuído e acreditar ainda que ele é meu Salvador? E quem pode usá-lo como a medida da pequenez e liberar-se de limites? Como que nós mesmos, como que eu mesma não me sentiria limitada se eu vejo meu irmão limitado? Tens uma função na salvação. Perseguir a salvação te trará alegria, mas perseguir o especialismo necessariamente te trará dor. Então, isso o ego nunca nos conta. A única forma de sermos felizes aqui no sonho é nós perseguirmos a meta da salvação. É nós perseguirmos na nossa mente a ouvir e seguirmos com a nossa mente no Espírito Santo, porque só Ele é que nos conduz à paz e à unicidade, porque a unicidade tira todo o conceito de separação. É a unicidade que trará de volta a nós a ideia da totalidade que nós somos. Aqui está uma meta que quer derrotar a salvação e assim ir contra a vontade de Deus. Então, a meta do especialismo. O que o especialismo quer? O ego, ele se vangloria como se ser especial seria alguma coisa boa, como se fosse um tesouro que nós deveríamos apreciar. Mas, na verdade, a meta do especialismo, ela quer derrotar a salvação e ela vai contra a vontade de Deus. Valorizar o especialismo é estimar uma vontade alheia, para a qual as ilusões de ti mesmo são mais caras do que a verdade.
Então, o especialismo nunca vai para o nosso ser real, nunca vai para o ser que Deus criou. O especialismo, ele sempre vai, como diz aqui, para uma ilusão de nós mesmos. O ego nos disse que nós somos um ser separado, o ego nos deu até uma casinha onde nós podemos nos esconder, que é o corpo, numa identidade física e psicológica, e esse especialismo dentro disso, ele, na verdade, ele vai contra a nossa vontade e contra a verdade de Deus, contra a verdade do nosso ser. Então, como que poderia haver paz? Como que nós poderíamos nos encontrar em casa? Então, é impossível perseguir uma meta que se opõe ao nosso lar e achar que estamos voltando ou integrando o nosso lar. Então, isso precisa ser visto. O especialismo, aqui no 3, o especialismo é a ideia do pecado que se fez real. A ideia de que nós nos separamos de Deus e agora somos um ser especial, um corpo físico e psicológico, e que isso de fato aconteceu. Então, a ideia do pecado que se fez real. É impossível até mesmo imaginar o pecado sem essa base. Então, sem nós nos sentirmos especiais, jamais poderíamos pensar em pecado. Então, a ideia de que nós erramos diante de Deus, ou que nós pecamos diante de Deus, ela vem justamente da ideia do especialismo, da ideia de que nós somos agora outro ser. Pois o pecado surgiu dela, surgiu do nada. Então, veio do especialismo, o especialismo é nada. Uma flor maléfica totalmente sem raízes. Então, é isso que a ideia do pecado é. Aqui está aquele que fez a si mesmo o Salvador, o Criador que não cria como o Pai, e que fez o seu filho como a si mesmo e não como ele. Então, isso é o especialismo. É uma ideia de que eu mesmo sou meu Salvador, porque eu ganhei uma identidade dentro do corpo físico e psicológico, eu mesmo me fiz independente de Deus, diferente de Deus. Então, essa é a ideia do especialismo. Seus filhos especiais do especialismo, né, eles são muitos, nunca um só, cada um exilado de si mesmo e daquele de quem é parte. Então, no especialismo, todos nós somos muitos, diferentes um do outro e exilados do próprio Deus. E também não amam a unicidade que os criou unos como ela, com ela. Então, no especialismo é impossível amar a Deus, porque Deus, ele é total, ele não conhece o fracionamento. Como que o amor de Deus poderia ser executado por uma parte parcial? Então, a mente que se acha especial, ela não consegue estender o amor de Deus, não consegue, e por isso que ela não ama a unicidade, ela não ama a Deus, e nem ama o ser que ela é. Escolheram o seu especialismo em vez do céu e da paz e devolvem-no cuidadosamente no pecado para mantê-lo a salvo da verdade. Então, é isso que os especiais fazem. Fogem de Deus e se colocam a salvo dentro daquilo que foge da verdade. Então, isso é o oferecimento do ego. Esse é o lar, essa identidade que o ego nos deu. E Jesus segue aqui no 4, tu não és especial. Se pensas que és e queres defender o teu especialismo contra a verdade do que realmente és, como podes conhecer a verdade? Então, a verdade, ela é una. A verdade é santa. A santidade, ela é a oposição do especialismo. O especialismo, ele separa. A santidade une. Então, como que nós que somos a imagem e semelhança de Deus, nós que somos santos igual a Deus, como que poderíamos ser especiais? Então, como que poderíamos, ou então, mesmo, e sendo que nós acreditamos no especialismo, como que poderíamos conhecer a verdade de Deus?
jamais o especialismo vai encontrar a verdade. Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é o teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Então, como que o Espírito Santo fala conosco o tempo todo? Mas como que nós poderíamos ouvi-lo se nós estamos sintonizados no especialismo? Se é o especialismo que nós perguntamos e se ouvimos a voz do especialismo. Tudo que tu escutas é a sua resposta diminuta do especialismo, que não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus para ti eternamente, louvando com o amor o que tu és. Então, na criação de Deus, Deus está em comunicação com seu filho o tempo todo, eternamente. No especialismo, essa melodia que transborda de Deus para conosco, ela não é ouvida, simplesmente porque nós saímos fora da sintonia dessa voz. Nós escolhemos escutar outra voz. E é essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és, e essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és, parece silenciosa e inaudível diante da sua magnificência. Então, diante do especialismo, parece que não tem som nenhum de Deus, parece que Deus não se comunica conosco. Por mais que tentamos ouvir a Deus dentro do especialismo, se essa é a nossa ideia, nós não conseguimos ouvir a alegre canção que o Pai e o Filho têm em comum. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som, e, no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Então, enquanto nós acreditarmos no especialismo, nós estamos ouvindo uma voz sem som, nós estamos ouvindo o nada. E pior, o custo disso é nós estamos deixando de ouvir a voz do nosso próprio ser, o nosso próprio chamado do Cristo, e o chamado do amor, o chamado de Deus. Então, nós estamos trocando tudo pelo nada. Podes defender o teu especialismo, mas nunca ouvirás a voz que fala por Deus ao seu lado. Nunca o especialismo escutará a Deus. Se ele achar que ele está ouvindo a Deus, é ao Deus do ego, porque o ego também diz que existe um Deus. O ego se faz passar por Deus. O ego diz que a parte má dele é ego e, entre aspas, a parte boa dele é Deus. Então, mas nós nunca vamos ouvir a voz que fala por Deus, o Espírito Santo. Nunca ouviremos se nós defendermos o especialismo. Para cada pessoa especial, a verdade é uma mensagem diferente, com um significado diferente. É a primeira lei do caos que a gente viu, que existe uma verdade para cada um. Então, o ego, o Deus do ego, ele prega isso. Então, cada um sempre está certo no especialismo. E ele tem que defender essa verdade. Mas ela entra em conflito com a verdade do outro irmão, porque ele tem outra verdade. Então, isso é o que o especialismo faz. Ele traz, então, ele traz verdades, mensagens diferentes para cada verdade, com significado diferente. No entanto, que no 5.4, no entanto, como é possível que a verdade seja diferente para cada um? Como que pode haver uma verdade para cada um, se Deus é a única verdade real que existe? Se só existe uma verdade, como que todos não são essa mesma verdade? Como que poderia haver uma verdade para cada um? As mensagens especiais que os especiais ouvem os convencem de que eles são diferentes e à parte, cada um em seus pecados especiais e a salvo do amor, que absolutamente não vê o seu especialismo. Essa é a grande mágoa dos especiais e do ego do amor, porque o amor não vê especialismo. É por isso que se recusam os adoradores do especialismo se recusam a ir ao amor de Deus, porque o amor de Deus não vê especialismo. O amor se quer ver isso. Então,
o especialismo, então ele se ressente disso, porque ele quer que o amor venha a cada um de forma diferente, tal qual é a lei do ego. A visão de Cristo é inimiga para com eles, né, para com os especiais, pois não vê o objeto de seus olhares e quer mostrar-lhes que o especialismo que pensam que vem é uma ilusão. Então, o especialismo se opõe a isso, porque o amor, ele simplesmente, a visão de Cristo simplesmente quer mostrar que aquilo que o especialismo aponta, na verdade, é uma ilusão, é uma projeção, é um equívoco de pensamento. Só isso. Nunca aconteceu de fato e nunca trouxe realidade alguma. Nunca mexeu com a realidade. O que poderiam ver em seu lugar? Né? Então, o que nós poderíamos ver no lugar do especialismo? Se o especialismo quer mostrar uma verdade para cada um e isso gera conflito, o que os especiais poderiam ver em lugar do especialismo se fossem aceitar a visão de Cristo? O que eles veriam? A brilhante radiância do Filho de Deus, tão semelhante a seu pai que a memória do pai salta à mente no mesmo instante. Então, simplesmente voltaríamos imediatamente a lembrar do Cristo, do nosso ser. É isso que a visão de Cristo quer mostrar em lugar do especialismo. Então, o custo de largar o especialismo é abrir espaço para que a visão de Cristo traga a brilhante radiância do Filho de Deus, do Cristo, que nós voltemos a ver o Cristo tão semelhante a seu pai que a memória do pai salta à mente no mesmo instante. Repetir de tão maravilhoso que é isso. É isso que está no outro lado do especialismo. É isso que nós veríamos e não o sacrifício. O ego quer dizer que abrir mão do especialismo é abrir mão do pouco que nós temos e simplesmente desaparecer. A visão de Cristo diz o contrário. É aí que passaremos a nos lembrar de tudo, de toda a realidade, de toda a verdade. E com essa memória, o filho se lembra das suas próprias criações, tão semelhantes a ele quanto ele em relação a seu pai. É aí que nós voltaremos a conhecer as nossas criações no céu, porque estudando o curso, muitas vezes veio a pergunta, mas o que são as nossas criações? Ainda com a mente focada em especialismo, nós não conhecemos nossas criações, nossas próprias extensões do amor de Deus, mas isso voltaria também imediatamente à nossa consciência. Nós conheceríamos a tudo, as nossas criações que são unas a nós e a Deus. E todo o mundo que ele fez, e todo o seu especialismo, e todos os pecados que manteve em defesa disso e contra si mesmo, se desvanecerão, à medida em que a sua mente aceita a verdade sobre ele, à medida em que ela retorna para ocupar o lugar de tudo isso. Então, à medida que a nossa mente volta a se lembrar do Cristo que ela é, da consciência do céu que a tudo une, ela larga a mão do especialismo, porque ambas as condições, a condição do céu e a condição do especialismo, ocupam o mesmo lugar na nossa mente. Para um ser lembrado, o outro tem que sair. Então, nós só passamos a acreditar no especialismo porque nós pagamos o preço do custo da consciência do céu. Nós esquecemos a Deus, esquecemos nosso próprio ser, esquecemos a nossa realidade em troca de vivermos um sonho, uma ilusão de especialismo. Só que dentro desse sonho não fomos felizes, porque no sonho, o sonho ele nos fere, ele não é um lar da paz. O lar da paz está nos pensamentos de Deus, e Deus não pôde entrar no sonho, porque era em oposição a ele. E tudo que Deus conseguiu fazer
foi enviar o seu Espírito Santo para despertar o ser que nós somos, a nossa consciência de volta. Não um ser especial, esse sequer existe. Esse deixará de parecer que existe no que a nossa consciência voltar a se lembrar do ser real do Cristo. Então, o Espírito Santo tem essa função de nos despertar, de trazer de volta a ideia ou o pensamento que vai nos fazer lembrar de quem nós somos. Mas seguindo aqui, no 6.3, lembrar de Deus é largar todo especialismo. Esse é o único custo da verdade, que não mais verás o que nunca existiu, nem ouvirás o que não tem som. É um sacrifício não desistir de nada e receber o amor de Deus para sempre? Então, pode ser isso um sacrifício? Esse custo da verdade. O que o custo da verdade quer? Que nós jamais voltemos a ver o especialismo, que jamais ouçamos a sua voz, que na verdade não é voz nenhuma. Então, é algum sacrifício largar esse nada para nós voltarmos a lembrar do amor de Deus? Não pode ser sacrifício algum. Tu que acorrentaste o teu Salvador ao teu especialismo e deste a ele o seu lugar, lembra-te disso. Ele não perdeu o poder de te perdoar todos os pecados que pensas que colocaste entre ele e a função da salvação que lhe foi dada para ti. Ou seja, nós que acorrentamos o nosso irmão ao especialismo. Só porque eu vejo o meu irmão como um ser especial e não como um Cristo, isso não fez com que ele perdesse a função de ser meu Salvador. Ele continua tendo o poder de ser o meu Salvador, de trazer de volta a lembrança do Cristo que nós somos, mesmo que eu tenha escolhido ver um ser especial. Isso não afetou a realidade do irmão. E ainda bem, ele continua sendo um Salvador para nós. E tu também não mudarás a sua função, assim como não és capaz de mudar a verdade nele ou em ti mesmo. Então, o fato de nós estarmos enganados e vermos o irmão como um especial, como um diminuído em relação a nós, não mudou a função de salvador dele. E nem mudou a nossa função de ser o salvador para com ele e dele para conosco. Mas esteja certo de que a verdade é exatamente a mesma em ambos. A verdade é imutável, a verdade é de Deus. Então, se Deus criou a todos na sua criação unos dentro do seu próprio amor, o irmão está ainda incluído nisso e imutável, independente do que o meu especialismo diz. Então, a ideia de pecado, a ideia do especialismo e o fato de nós vermos um comportamento errático do irmão, e o comportamento é apenas do corpo, não é do ser dele, não é do Cristo, isso não afetou a realidade do irmão, não afetou o ser, o conteúdo que ele é, porque nós só mexemos com uma forma, nós colocamos uma forma ao redor do conteúdo de um pensamento de Deus, e a forma é que nos cegou, a forma é que parece ser especial, não o conteúdo que é o Cristo. Esse continua inalterado, e por isso que a função do irmão ainda continua sendo ser o nosso Salvador aqui das ilusões. Seguindo aqui no 7.3, no 7.4, ela não dá. Então, no 3. Mas esteja certo de que a verdade é exatamente a mesma em ambos, ela não dá mensagens diferentes e tem um único significado. E é um significado que tu e teu irmão podeis compreender, um significado que traz a liberação para ambos. Então, a verdade é uma só. E nós ainda somos o Cristo, o Filho amado de Deus, em quem ele se compraz. Essa é a única verdade, e ela é inalterável para o irmão
e para nós mesmos, e ambos na mente certa compreendemos. Aqui está o teu irmão com a chave do céu em sua mão estendida para ti. Então, é na mente, é quando nós voltamos-nos para o conteúdo do irmão, não para o especialismo, que é a forma. Quando nós olhamos o ser de Cristo, aí está o irmão com a chave do céu para nós. Não permitas que o sonho do especialismo permaneça entre vós. O que é um está unido em verdade. Então, não permita que a fantasia do externo vá mudar o teor do interno, o teor daquilo que é a verdade, daquilo que é a realidade eterna e imutável, que é a vontade de Deus, que é a criação de Deus, que é o amor de Deus estendido, que é o Cristo, que é o único Filho de Deus, que está tanto no irmão, na mente do irmão, que é o espírito do irmão, e é o nosso espírito, e é só um único espírito. E nós, e tudo que existe, está uno a esse espírito, que é a fonte de vida e que a tudo abrange. Então, isso é a verdade que está em nós. Então, que o especialismo não nos segue para isso, não nos vá cegar para isso. Pensa na beleza que verás dentro de ti mesmo quando tiveres olhado para ele como para um amigo. Então, pensa na beleza de ver o Cristo no irmão. Ele é o inimigo do especialismo e amigo só daquilo que é real em ti. Então, como que no especialismo nós poderíamos amar o irmão? E como que na realidade nós não poderíamos amar o irmão? Então, na realidade, o irmão, ele é lindo porque ele é só amor. No especialismo, ele é nosso inimigo. Nenhum dos dois, nenhum dos ataques que pensasse ter lançado contra ele, contra o irmão, arrebatou-lhe a dádiva que Deus quer que ele te dê. A dádiva do amor, da salvação. Aqui é a da salvação. Na criação do céu, é a dádiva do amor que o irmão nos dá. Então, como que esses ataques que nós pensamos que fizemos em ilusões teriam arrebatado essa dádiva? A sua necessidade de te dar essa dádiva é tão grande quanto a tua necessidade de possuí-la. Permite que ele te perdoe todo o teu especialismo e faze com que tu sejas íntegro na tua mente e um com ele. Então, permite que a mente certa, que o Cristo do irmão, nos perdoe todo o nosso especialismo e toda a crença de que nós ouvimos separado e diferente de nós. E aí nós voltaremos a nos lembrar dessa unicidade. Ele espera pelo teu irmão somente para que possas devolvê-lo a ti. Não foi Deus quem condenou seu filho, mas tu para salvar o seu especialismo e matar o teu ser. Então, nós que nos expulsamos do paraíso do céu. Deus não nos expulsou. Nós saímos espontaneamente do céu para quê? Para salvar o especialismo do irmão e do nosso, para nós sermos diferentes do irmão. Nós nos expulsamos do céu para reter isso a nós. Vieste até muito longe no caminho para a verdade. Aqui mais um chamado de Jesus. Mais uma vez Jesus nos tomando pela mão e sussurrando para nós, ó. Vieste até muito longe no caminho para a verdade, longe demais para hesitares agora. Longe demais para ficar na dúvida se eu quero permanecer no especialismo ou quero voltar a reconhecer como Cristo. Nós estamos perto demais de voltarmos à lembrança do Cristo para largarmos isso tudo agora. Mais um passo apenas e todo vestígio do medo de Deus se fundirá em amor. Então, Jesus sabe o
quanto nós já estamos próximos disso, e Ele sabe o quanto que precisamos ouvir disso para não desistir, porque o ego, mais do que nunca, o ego coloca todas as suas armas contra o amor de Deus para nos manter presos no especialismo. E aí Jesus nos diz, nos garante isso, que estamos apenas a um passo de que todo o medo de Deus vai se fundir em amor. O especialismo do teu irmão e o teu são inimigos e estão ligados no ódio para matar um ao outro e negar que vós sois o mesmo. Então, todos nós, dentro do especialismo, secretamente odiamos o nosso irmão, porque achamos que ele possui alguma coisa que deveria ser nossa. Entretanto, não são as ilusões que alcançaram esse obstáculo final que parece fazer com que Deus e o céu sejam remotos, que não se pode alcançá-los. Então, o que nos levou a isso? Então, como ele diz, não são as ilusões que alcançaram esse obstáculo final, é o especialismo, o ego está tentando nos proteger do amor de Deus para ele sobreviver. Mas nós, no nosso ser, não fomos também nós que fizemos isso. É apenas um equívoco, uma crença nossa no especialismo que fez com que a gente pareça tão longe de Deus e do céu. Aqui, nesse lugar santo, a verdade está esperando para receber a ti e ao teu irmão em bênção silenciosa e em uma paz tão real e tão abrangedora que nada fica de fora. Então, aqui, na mente, onde nós escolhemos o especialismo, mas nós, como tomadores de decisão, a parte nossa que nós trouxemos para a ilusão e que é real, que nós tiramos do céu e trouxemos para cá, esta ainda tem esse lugar santo, onde nós podemos, então, agora permitir que a visão de Cristo mostre o irmão. E isso traz uma bênção silenciosa e uma paz tão real e abrangedora que nada fica de fora. Deixa todas as ilusões acerca de ti mesmo fora desse lugar ao qual vieste em esperança e honestidade. Então, nós temos um lugar na nossa mente que é real, apenas estamos equivocados quando nós acreditamos no especialismo, mas nós podemos nos voltar, é na mente certa, no lugar onde o Espírito Santo está. Então, é ali que nós, como tomadores de decisão, quando nós largamos o especialismo e vamos para o Espírito Santo, é ali que nós largamos as ilusões. E é ali que nós encontramos um lugar, na mente certa, que ainda não é o retorno do céu, mas é um lugar ao qual vieste, como diz aqui, em esperança e honestidade. É aqui que o Espírito Santo nos alcança e o próprio Deus consegue nos alcançar, nos trazer de volta para a consciência do céu e da nossa realidade de Cristo. Aqui está aquele que pode te salvar do teu especialismo. Ele tem necessidade da tua aceitação dele próprio como parte de ti, assim como tu tens da dele. Então, na mente certa, na mente do Espírito Santo, o Espírito Santo está na mente de cada irmão. Então, se nós nos voltarmos na mente certa, na mente do Espírito Santo, nós automaticamente estamos na mente certa de cada irmão. E é aqui que o irmão está. É ele que pode nos salvar do nosso especialismo. E é ele que tem tanta necessidade da nossa aceitação como nós temos da dele. Porque é nisso que ambos seremos salvos, porque o nosso ser ou ele não é de forma alguma. Vós sois iguais para Deus, né? O irmão e eu, nós somos iguais para Deus, como Deus é para si mesmo. Então, Deus é igual na sua criação. Então, ele é igual para si.
dentro de nós. Ele não é especial, pois não quer guardar parte do que ele é só para si mesmo, negando-a a seu filho e reservando-a só para si. Por isso que Deus não é especial. Deus não negou nada a seu filho. Todo conhecimento de Deus, toda integridade de Deus, toda sapiência de Deus, tudo que Deus é, ele abriu a seu filho, estendeu a seu filho. Ele não segurou nada para si, ele não reteve nada para si. Por isso que ele e o filho são um só. Então, se são um só, como que poderiam ser especiais? Para haver especialismo, tem que haver separação, tem que haver julgamento, tem que haver diferenciação. Se Deus não reteve nada para si, então ele não é especial. Ele é igual a seu filho. E é disso que tens medo, pois se ele não é especial, então é sua vontade que seu filho seja como ele e o teu irmão é como tu. Então, é isso que quando nós acreditamos no especialismo, nós temos medo. Se nós queremos o especialismo e Deus não tem especialismo, Deus não é especial, então nós temos medo de perder o especialismo em Deus. Porque Deus está dizendo que o irmão é igual a eu, igual a mim. Mas se eu quero o especialismo, como que Deus então poderia aceitar o especialismo? Deus não tem como aceitar. E é por isso que nós temos medo de Deus, que se nós formos a Deus, nós perderemos o especialismo. Então, essa é a ameaça do ego, só que o ego diz que se nós perdermos o especialismo, nós vamos perder tudo. Nós vamos perder o pouco que nós somos. Quando, na verdade, Deus, o que vai acontecer se nós perdermos o especialismo? A nossa mente terá restituída o conhecimento total de Deus. Então, é o todo que volta e não o desaparecimento do pouco que nós somos. Então, isso precisa, essa é a mensagem do Espírito Santo para nós. Então, o Filho de Deus, então Deus reconheceria ele como irmão, que o irmão é como tu, não especiais, mas possuidor de todas as coisas, incluindo a ti. Então, o que o irmão é? Ele não é especial, mas ele é possuidor de todas as coisas, inclusive a si mesmo, como Jesus diz a ti. Nós fomos dados ao irmão, assim como o irmão foi dado a nós, para que a comunicação seja completa e o amor seja dado e recebido. Então, por isso que nisso não pode entrar especialismo, só a santidade entra nisso. Dá-lhe apenas o que ele já tem, lembrando que Deus se deu a ti e ao teu irmão em amor igual, para que ambos possais compartilhar o universo com aquele que escolheu que o amor nunca poderia ser dividido, nem mantido separado do que ele é, e não pode deixar de ser para sempre. Então, o que Deus quer? Apenas que nós nos lembremos que Ele já nos deu tudo, nós temos tudo, não há falta em nós, e, portanto, não há também falta no irmão, porque nós temos exatamente tudo, porque nós fomos dados um ao outro, e todo o universo, toda a criação de Deus nos foi dada, e ela nos foi dada para ser mantida em unicidade no amor e não separada, não fracionada. E dentro da unicidade é impossível o sofrimento, é impossível a dor, onde tudo é um só o amor prevalece, só há amor. Tu és do teu irmão, uma parte do amor não foi negada a ele. Então, nós não fomos negados ao irmão, nós somos do irmão. Mas é possível que tenhas perdido, porque ele é completo. Então, nós poderíamos ter perdido um pedaço de amor só porque o irmão tem conhecimento da totalidade do amor. Então, nós não perdemos nada com isso também, nós continuamos também completos. O que foi dado a ele faz com que tu sejas completo, assim como ele. O amor de Deus te deu a ele e ele a ti, porque ele deu a si mesmo.
Então, Deus deu a si mesmo. Então, Deus deu a si mesmo a toda a criação. Então, o irmão contém o todo e nós contemos o todo. Por isso que somos um com o irmão. O que é o mesmo, sendo o que Deus é um com ele. E só o especialismo poderia fazer com que a verdade, segundo a qual Deus e tu são um só, parecesse ser qualquer outra coisa que não o céu, com a esperança da paz por fim à vista. Então, só o especialismo é que poderia, na nossa consciência, substituir essa consciência da unicidade do amor. Só a ideia do especialismo poderia colocar no esquecimento a realidade da unicidade do que nós somos. O especialismo é o selo da traição sobre a dádiva do amor. O selo da traição. No céu ou na criação só existe as dádivas do amor. O especialismo, ele deu uma coisa diferente, ele dá uma coisa a mais. Então, ele traiu esse amor. Qualquer coisa que sirva ao seu propósito tem que ser dada para matar. Então, o especialismo, embora o ego nos dê o amor especial, que ele endeusa, que ele idolatra, nós já vimos o quanto essas coisas também acabam se voltando contra nós e acabam nos ferindo porque nos tiram a paz. Seja pelo medo de perder isso, seja pela traição escancarada, seja porque nós vamos trair a essa parte. Então, o quanto qualquer coisa que sirva ao propósito do especialismo, sempre em última instância, deseja matar, porque é uma ideia de se opor a Deus, de matar a Deus. Então, isso está por detrás do especialismo. Nenhuma dádiva que ostente o seu selo oferece senão a traição a quem a dá e a quem a recebe. Por isso que a paz e a alegria verdadeira e a extensão do amor tal como Deus o dá é impossível dentro do especialismo. Porque ele sempre oferece traição. Nenhum olhar que venha de olhos velados pelo especialismo pode olhar para outra coisa que não seja a vista da morte. Então, tudo no especialismo acabará em morte. Absolutamente tudo. Ou a vida é de Deus, é do amor e é eterna e é imutável, ou onde o especialismo entrou, a ideia de morte também entrou. E tudo cedo ou tarde acaba em morte. Ninguém que acredita em sua potência busca outra coisa senão barganhas e transigências que querem estabelecer o pecado como um substituto do amor e servi-lo fielmente. Tudo, todas as ideias de solução no especialismo são barganhas e transigências, de colocar uma ideia que ainda nasceu da crença no pecado para substituir o amor. E nenhum relacionamento que valoriza esse propósito faz outra coisa senão agarrar-se ao assassinato como a arma de segurança e o defensor supremo de todas as ilusões contra a ameaça do amor. Então, é isso que o relacionamento do especialismo faz. Ele simplesmente quer assegurar um defensor para guardar ilusões e se proteger do verdadeiro amor. A esperança do especialismo faz com que pareça possível que Deus tenha feito o corpo como uma prisão que mantém seu filho afastado dentro dele. O especialismo, o ego não quer a glória de ter feito o corpo. O ego quer que acreditemos que Deus nos deu o corpo e que nós fomos expulsos do paraíso e fomos aprisionados dentro do corpo, que essa é a prisão que nos mantém agora afastados de Deus, porque Deus não pode entrar no corpo. Pois o especialismo exige um lugar especial onde Deus não possa entrar e um esconderijo onde ninguém é bem-vindo, exceto o teu ser diminuto.
Então, só aquela consciência diminuta da qual nós temos consciência. Parece que só essa pode habitar o corpo, nada mais pode habitar. Então, esse é o nosso porto seguro. Mas que porto seguro é esse que um dia a morte ainda arrebatará? Como que poderíamos estar seguros ali? E como que o corpo poderia nos proteger, sendo ele frágil do jeito que é? Então, como que nós não poderíamos nos sentir desamparados e totalmente inseguros dentro de tal lugar, dentro de tal esconderijo? Nada, então, no corpo, nada aqui é sagrado, a não ser para ti e só para ti, a parte e separado de todos os teus irmãos. Então, essa consciência dentro do corpo parece que é sagrado só para si mesmo. Não, ninguém a mais consegue entrar ali. A salvo de todas as intrusões da sanidade sobre as ilusões. Então, as ilusões se acham a salvo ali, porque ali ninguém, jamais a razão poderia entrar. A salvo de Deus e salvo para o conflito que dura para sempre. Então, isso que o ego quer. O conflito durar para sempre. Salvar o conflito para sempre é o mesmo que dar a eternidade para o ego, é perpetuar o ego para sempre. Esse que é o investimento dele. É por isso que ele nos deu esse lar no especialismo, não para nos dar um lar. Isso ele nos diz que é para isso, mas não é para isso. É para ele manter as ilusões a salvo e para se perpetuar. Aqui está a porta do inferno que fechaste contra ti mesmo, sobre ti mesmo, para governar na loucura e na solidão, e no teu reino especial, a parte de Deus, longe da verdade e da salvação. Então, dentro desse pedacinho de cerca diminuto, separado de tudo e de todos, é ali que está a porta do inferno, que nós fechamos sobre nós mesmos e sofremos esse inferno. Sofremos as dores que advêm disso, porque na nossa loucura nós mantemos longe, nós nos mantemos nisso, longe de Deus, como diz aqui, longe da verdade, longe da salvação. A chave que jogaste fora, Deus a deu a teu irmão, cujas mãos santas querem oferecê-la a ti, quando estiveres pronto para aceitar o seu plano para a tua salvação em lugar do teu. Então, graças a Deus, a chave que nós nos jogamos fora. Nós, quando pela primeira vez pensamos separação de Deus, e isso trouxe culpa à nossa mente, e nós nos voltamos dentro da culpa para a única coisa que não saberia a resposta, que é o ego. E nós pedimos o conselho dele, o que fazer para fugir da culpa? E o ego nos deu um esconderijo dentro do corpo para nós fugirmos da mente, porque Deus nunca nos encontraria ali. O que nós fizemos? Nós aceitamos isso e jogamos a chave fora. Só que Deus, através de seu Espírito Santo, o que Deus fez com essa chave? Ele a manteve no irmão, na santidade do irmão, no Cristo do irmão. O irmão também tem o Espírito Santo, tal como nós. E é essa chave que está à nossa prontidão. É essa chave que está disponível a nós, assim que nós pararmos de aceitar esse plano de salvação que o ego nos deu, que nós mesmos fizemos, e aceitarmos o plano de salvação de Deus. E o plano de salvação de Deus é nós voltarmos ao Cristo no irmão. Porque nós, reconhecendo nossa unicidade com o irmão, com o Cristo no irmão, que é um só, onde dois se unem, Deus já está presente, Deus já está de volta. Então, esta é a chave da salvação.
Como poderia essa prontidão ser atingida, a não ser que vejas toda a tua miséria e tenhas a consciência de que o teu plano falhou e para sempre falhará em trazer-te qualquer tipo de paz e alegria? Então, ao invés de nós nos sentirmos desconfortáveis ou culpados por todo o sofrimento que já passamos na vida, isso não é nem vergonhoso, nem motivo de culpa. Como que nós poderíamos ficar prontos para decidir que o nosso plano de salvação falhou e vai falhar sempre, se não tivéssemos tal experiência? Então, essas experiências, todas as frustrações que nós já passamos, ao invés disso trazer remorsos e vergonhas e acharmos que isso foi traição para conosco, isso nos serviu como uma lição poderosa para nós compreendermos que jamais o nosso plano de salvação vai nos trazer paz e alegria. Nosso plano de salvação foi nos esconder no especialismo. Jamais um especialismo traz paz e alegria. Jamais algo que é especial, que é separado, que não pode se unir ao todo, pode ser a nossa casa de verdade, o nosso lar de verdade. Então, todo o nosso sofrimento passado, todas as angústias que nós já tivemos, todos os sofrimentos que nós já tivemos, eles nos serviram para que nós realmente aceitemos essa lição, que nunca o nosso plano, o especialismo, nos trouxe paz e alegria, e jamais trará. E no momento que nós, na nossa consciência, nós como tomadores de decisão, acatarmos isso, compreendermos isso, e isso for totalmente verdadeiro para nós, aí estaremos prontos para o plano de salvação de Deus. Aí estaremos prontos para aceitar a chave da salvação que Deus guardou para nós no irmão. Aí estaremos prontos para olhar para o conteúdo da mente do irmão e não mais para a forma. A forma do irmão é especialismo, mas a forma, assim como veio do nada, um dia vai desaparecer no nada. Mas o conteúdo, que é o amor de Deus, que é a extensão de um pensamento de Deus, esse é muito real. E esse conteúdo de extensão de um pensamento de Deus que está dentro do irmão, é esse que vai comprovar a nossa mente de que ele também está dentro de nós. E é nisso, em cima disso, que se baseia a salvação. É assim que o Espírito Santo vai trazer à nossa consciência essa chave que é a única que abre a porta de volta do céu para nós, que nós pensamos que fechamos, e nós que jogamos fora a chave. Mas essa porta, na verdade, nunca esteve fechada. Mas nós precisamos dessa chave. E Deus aguardou para nós. Mas seguindo aqui no 14, no 14:3, através desse desespero, viajas agora, então, dessa dor, desse especialismo que nós viajamos agora, é através desse desespero viajas agora, no entanto, é apenas uma ilusão de desespero. É uma ilusão de desespero. Não é real, é só do especialismo. Quando nós, como mente, nos voltarmos para a realidade do conteúdo do Cristo, essa, essa ilusão, ela desaparece, e desaparecendo, desaparece toda a dor e todo o sofrimento. A morte do especialismo não é a tua morte, mas o teu despertar para a vida eterna. A morte do especialismo, o fim do especialismo, não é um fim na verdade, é o despertar para a vida eterna, é o despertar da nossa consciência, porque a nossa consciência hoje está presa no especialismo, e ela sofre as dores por isso. Mas a nossa consciência, quando ela largar o especialismo, e aí o especialismo deixa de parecer que existe, aí nós voltaremos à consciência da vida eterna. Tu simplesmente emerges de uma ilusão do que és
para a aceitação de ti mesmo como Deus te criou. Então, nós simplesmente emergimos da crença do que nós somos, de um ser especial, um ser físico e psicológico, e voltamos para nós mesmos, para o Cristo que nós somos, que é tal como Deus nos criou. Então, este é o fim do especialismo, a volta da nossa consciência para o ser como Deus criou, para o Cristo. Mas para isso acontecer de fato, nós precisamos perdoar essa ideia do especialismo. E isso será a nossa próxima aula. Então, o perdão do especialismo. Como fazer? Já sabemos o que precisamos fazer, e agora a próxima aula dirá como fazer o perdão do especialismo. Então, isto é o que Jesus nos trouxe, então, nessa sessão de hoje, da traição do especialismo, do quanto o especialismo trai a nossa meta de paz e de alegria, que é a meta que nós concordamos quando Deus nos criou, ele nos criou para a alegria eterna, para a paz eterna. E nós concordamos e nisso fomos criados. E o quanto o especialismo traiu e trai essa meta. E o quanto não há salvação dentro do especialismo. E o quanto nós podemos escapar do especialismo, porque ele é um nada. Ele é só um equívoco de pensamento. E somos nós, o ser real, o tomador de decisões, que decidiu sair da consciência do céu e ir para o especialismo, essa mesma parte da mente precisa escolher novamente a consciência do céu, em troca do especialismo. Então, isto é essa sessão de hoje, concluo aqui, e hoje até não tivemos nenhuma interação até agora, mas estamos abertos agora para a interação. Alguém gostaria de... Márcio, por favor. Oi, Ing. Oi. Olha só, eu senti no pensamento da lição de hoje que você trouxe algumas chaves que são muito importantes para nós, pelo menos para mim, que foi para fortalecer algumas falas de Jesus. Você usou algumas expressões assim, unir-se ao irmão, e aí você disse também a volta da consciência do Cristo, né? Então, o que eu senti aqui? Muitas vezes, isso aconteceu muito comigo lá no início das lições, quando você escuta isso, unir-se ao irmão, parece que é o Márcio se unir com a Ing. É o Márcio se unir com não sei quem. Então, assim, eu me uno com a Ing, lembrando que eu e a Ing somos filhos de Deus. Mas, na verdade, esse unir-se, o que ficou aqui para mim, é um desfazer de que existe algo separado da unamente que é Cristo. Então, eu me uno com o irmão, lembrando que Deus não criou 7 bilhões de consciências. Deus criou uma única consciência que é Cristo, né? E junto com isso, uma outra coisa que eu senti aqui, que isso também aconteceu muito comigo, eu tinha uma sensação de que eu estava fazendo um processo para iluminar essa consciência. Sabe essa que faz parte dos 7 bilhões? Só que aí eu entendi que o iluminar é eu desfazer essa consciência. Não tem nada para ser feito nessa consciência. A iluminação é simplesmente lembrar que não existe uma outra consciência que não é Cristo. Ou seja, o nosso processo de iluminação é um processo de desfazer. Não é eu estou em um processo em que eu, consciência, Márcio, vou iluminar. E você falou isso, eu senti isso agora no final, que você deixou isso claro para nós. Essa consciência vai deixar de existir. Então eu uso essa consciência só para lembrar que ela não existe. Eu uso o observador, eu ajusto, pelo menos o que eu senti, eu ajusto o foco do observador, uso o irmão e lembro do Espírito Santo que está refletido ali também, que é um Espírito Santo que é uno comigo, né? Para lembrar que nós não existimos em 7 bilhões de consciências em um processo de iluminação. Nós existimos, nós nos imaginamos
7 bilhões de consciência e nós estamos num processo de desfazer dessas consciências. É isso? Exatamente, você trouxe de uma forma resumida exatamente isso. Esta é a ideia. O ser que nós somos, o Cristo, não tem nada a ver com essa projeção ilusória de consciência que nós temos aqui. É exatamente isso. E como você também ressaltou, a salvação ou a iluminação é o desfazer. Expiação é sinônimo de desfazer. Desfazer o quê? A falsa ideia de que nós somos esse ser separado aqui, que é só uma ilusão. Não existe despertar da ilusão. Existe essa volta da consciência do ser de Cristo. Por isso que eu sempre digo, a nossa viagem é de consciência. Saímos da consciência do nosso ser e botamos a consciência em algo, no nada, que é isso aqui. Por isso que Jesus chama de ilusão e de sonho. Os personagens do sonho não existem, eles não são reais. Então, esse personagem aqui também não existe, mas a consciência está presa nele. Então, a salvação é um despertar da consciência para aquilo que eu sou. E o chamado desse despertar, na verdade, a gente diz de Deus, do Espírito Santo, do amor, mas é de nós mesmos. Nós estamos chamando a nossa consciência de volta, porque E, nós somos um com Deus. e eu não sei se você lembra que eu passei a te procurar bastante. Quando eu comecei a ter o que a gente chama de experiências espirituais, eu não sei se você lembra das nossas primeiras conversas, que tanto que eu deixei de contar para as pessoas, eu passei a contar só para você, porque toda vez que eu relatava alguma coisa para alguém, era como se eu tivesse ganhado alguma coisa especial. Lembra que eu te procurei e falei, Ink, mas eu não vejo nada demais, porque eu não quero. Ok, é um vislumbre da nossa consciência verdadeira, mas para mim não faz sentido eu ficar feliz de ter experiência espiritual, porque isso ainda me mantém separado. E aí eu passei a conversar com você quase que periodicamente por conta disso, porque eu sentia, quando eu conto para alguém, parece que a consciência Márcio, que pensa o Márcio, está ganhando alguma coisa. Era mais especial, mais santo, e me lembro, e o quanto o ego te tentou pegar por aí. Ele te Sim. deu muito especialismo, muita experiência dentro da ilusão, como se esse fosse o caminho. Sim. Mas que bom que a razão voltou, a razão sempre esteve você sempre esteve atento à razão, e por isso que você não caiu nessa armadilha que o ego te jogava. E era justamente para esse caminho que eu ia trazer aqui a fala agora, porque senão você entra no especialismo e parece que tá gostosinho tá aqui, né? E aí a gente se distrai bastante. Então era isso. Queria contribuir porque essa aula de hoje fez ajustar muito para esse aspecto que eu trouxe aqui. Obrigado, Ink. E eu que agradeço, porque isso foi só assim, foi um ajustamento e um fechamento para a nossa aula de hoje, que esse foi o propósito dessa lição de Jesus, de nos darmos conta disso. Obrigado. Obrigada. Mais alguém gostaria de colocar algo? Caso contrário, pessoal, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação, e como sempre, né, me uno aqui em gratidão por esse material, por Jesus nos trazer isso para a nossa salvação.